Olá, estamos com vocês em mais uma aula da Mulher Antifrágil. Nós vamos continuar um assunto que nós estamos falando muito sobre como é a visão do ser humano, né? Como nós nos enxergamos. E muitas vezes essa dificuldade de nos enxergar, nós temos dificuldade de entender que temos que perder para ganhar. Mas antes de começar aqui hoje a nossa aula, eu queria convidar você que ainda não me segue no YouTube. O meu canal é Priscila Rodovalho Cunha. Eu queria que você se inscreva, ative as notificações, que é o sininho, toda semana. Quando eu tiver uma aula nova, você vai receber a notificação, quer dizer que tem aula prontinha, quentinha, saindo do forno para você. E também te convidar para você fazer parte, me seguir nas redes sociais, Priscila Rodovalho Cunha e Facebook, TikTok, todas as redes sociais, tá bom? Então vamos começar de aula? Vamos lá, gente! Então eu falei com vocês sobre qual é a visão que nós temos, né, sobre nós mesmos. Eu quero começar aqui falando com vocês sobre o que você aprendeu sobre enxergar, né? Nós aprendemos dos nossos pais. E existe aqui uma lacuna muito grande, porque, presta bastante atenção, existem muitas pessoas que têm muita dificuldade de enxergar o mundo, de ter uma visão positiva do mundo. Isso tudo tem a ver com a sua criação. Isso tudo tem a ver com como você foi formado lá na tua casa. Então, é muito importante você ter consciência de como foi a formação na sua infância. Porque às vezes não, eu tenho certeza como psicóloga que um dos grandes problemas hoje da mulher ou do homem, do ser humano, é que ele é emocionalmente destruído. A visão que ele tem dele mesmo é a pior possível. E isso tudo se forma quando a gente é criança. Por isso que eu falo que é muito importante o que um professor fala para uma criança. É muito importante o que um pai, uma mãe fala para uma criança. Então, cuidado com as palavras que saem das nossas bocas. Eu não estou dizendo para você que você não vai um dia ter um dia de chilique, né? Eu sou mãe hoje de 2 adolescentes, mas quando os meus filhos eram criança, eu já errei com eles, mas eu sempre tomei muito cuidado, né? De quando está muito nervosa, no dia que eu tenho que corrigir, na hora que eu tenho que corrigir, esperar a raiva passar, esperar o ódio passar, para poder falar da maneira certa, porque aquela voz, né, aquela repreensão que eu vou fazer com eles, por mais errado que eles sejam, existe uma forma melhor de ensinar, de corrigir. Eu sou super a favor da correção, não sou a favor. Eu acho que criança precisa de limite, mas é feito com carinho, é feito com amor. Então, as primeiras experiências na vida nos ensinam a enxergar o mundo. Tem um texto em Isaías 42, 6 e 7, é um texto muito importante, muito forte. Diz assim: Eu sou o Senhor, eu te chamei em retidão para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Então, olha só o que ele diz aqui. O que o profeta Isaías diz? Eu te chamei em retidão para abrir os olhos dos cegos. Quer dizer, nós temos que abrir os nossos olhos. Os nossos olhos espirituais precisam ser abertos, os nossos olhos naturais. Se nós não entendermos isso, nós não vamos conseguir nos enxergar. E quem não se enxerga não consegue melhorar. Então você está aí querendo ser mulher antifrágil, você está querendo ser uma mulher que tem controle da sua vida na tua mão. Mas sabe por que você não consegue ter o controle da tua vida na tua mão? Sabe por que você não consegue ser uma mulher melhor? Sabe por que você não consegue botar limite para teu filho, teu cônjuge, ou limite para você mesma? Porque o olhar que você tem de você é o pior possível. E esse texto da Bíblia diz de uma maneira clara. Ele diz assim: Eu, Senhor, te chamei em retidão para abrir os olhos dos cegos. Quer dizer,
nós precisamos confiar em Deus e Ele vai abrir os nossos olhos. Vai abrir os nossos olhos para que nós possamos ter uma visão verdadeira sobre nós. E sabe qual é a visão que Deus tem de nós? Que nós somos a imagem e semelhança dele, que nós somos perfeitos, que nós podemos crescer, e nós somos pessoas especiais. Quantas pessoas me chamam no inbox? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem, hoje não, acho que ontem, eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo que precisava da minha ajuda. Eu normalmente não consigo responder todos, mas eu leio a maioria. E às vezes eu consigo responder porque às vezes é meio complexo para responder. Eu precisava ter um tempo com aquela pessoa para discutir, para responder ela. E essa pessoa, ela está totalmente na mão do cônjuge dela, sendo oprimida. É o que ela passou, tá? Por isso que eu não respondi, porque eu não posso julgar. Precisava saber a história do outro lado. Mas uma coisa que eu percebi foi falta amor próprio. Ela cedeu tanto, ela se doou tanto e ela está perdida em quem ela é. Ela não tem forças. Então, ela precisa enxergar. E aí, quando esse texto fala, em retidão eu abrir os olhos dos cegos, isso é que Deus faz. Deus abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos para nós enxergarmos que nós somos especiais, que nós somos bonitas, que nós somos perfeitas. Porque o que acontece? A baixa estima de um ser humano, quando a baixa autoestima, quando ela está no limite, quando ela, uma mulher, a baixa autoestima dela, ela destrói uma mulher. Ela não sabe quem ela é, ela não tem forças para botar limite para o marido, não tem forças de botar limite para ela mesma, não tem força de botar limite no trabalho, para as amigas, para os filhos. A forma como ela se enxerga é a pior possível. Então, precisamos entender como foi o nosso relacionamento com as nossas famílias, como foi o seu relacionamento com seus professores, colegas e amigos. A história de cada pessoa mostra quais foram as suas experiências com as pessoas mais importantes da sua infância. Muito antes de poder falar ou de se expressar de forma mais concreta, a criança registra impressões generalizadas sobre as pessoas, sobre a vida e sobre si mesma, com base na maneira como ela é tratada. Por isso, não é difícil encontrar pessoas que têm pouco ânimo para viver. Olha só, conhece pessoas que estão sem ânimo para viver, que acham que a vida é um fardo pesado. A primeira visão do mundo dessas pessoas foi extremamente negativo e hostil. Então, pessoas que a vida é um fardo. Sabe, engraçado que eu conheço pessoas que todos os problemas que elas passam, essa pessoa, ela vê uma oportunidade de aprendizado em todos os problemas. E existem pessoas que veem problemas em tudo. Tudo que ela passa é o fim. Ela quer morrer, ela quer sumir. E é muito louco. E vou te falar mais, às vezes essas pessoas são da mesma família. Mas um tem uma visão totalmente diferente a respeito da vida e a outra, mas isso está na infância, na forma como ela foi cuidada, na forma como ela foi tratada, na forma como ela aprendeu, isso está na forma que ela aprendeu. Então, a primeira visão do mundo foi extremamente negativa, hostil e estéril. Em outras, expressam essa pessoa como um perigo a ser evitado a qualquer preço. Olha só, e passam a se relacionar apenas superficialmente com os outros. Gente, tem pessoas que só se relacionam superficialmente. Elas são mega superficiais. Elas acham que elas são a pior companhia do mundo. Mas isso foi o quê? Foi impregnado nela quando ela era criança. E por último, a grande maioria tem uma visão pobre de si mesma e nunca desenvolveu seu potencial. E eu quero dizer para você que Deus nos criou com necessidades emocionais, físicas e espirituais. Quando essas necessidades não são supridas, temos sérios problemas. Da mesma forma que o corpo precisa de alimento para sobreviver, a alma precisa também ser alimentada, senão ela definha. Olha só que forte. Então, quer dizer, nós precisamos ser alimentados fisicamente, na alma
e nas emoções. Então, da mesma forma que uma criança, quando ela não é alimentada, ela fica desnutrida, acontece quando uma criança também ela não tem apoio emocional, quando ela não é suprida emocionalmente. Quando ela não é suprida emocionalmente, essa criança, ela se definha. Interessante que tem um estudo feito, eu me esqueci o nome agora de quem fez o estudo, mas eu vou tentar lembrar, senão eu coloco depois nos créditos. Mas um estudo de um inglês, onde Segunda Guerra Mundial, as crianças ficaram órfãs. E na Inglaterra, um country, que é uma cidadezinha, fez um trabalho, cuidou dessas crianças, e eles começaram a perceber que as crianças começaram a morrer, mesmo sendo alimentadas, tá? E ele começou a perceber que tinha umas crianças que elas estavam sendo mais cuidadas do que a outra, mais afeto. Porque eram muitas crianças e poucas pessoas para dar atenção. E aí ele fez um teste, ele falou assim, calma, se as crianças que estão recebendo afeto, elas estão morrendo menos e as crianças não têm doença, tá? Não era uma doença que estava vindo de fora, era algo que estava acontecendo igual a todos. Então as crianças estavam todas sendo alimentadas da mesma forma. E aí ele falou, então eu vou contratar mães que vão passar o dia aqui e que vão dar carinho e colo para essas crianças. Elas eram todas recém-nascidas e ficaram órfãs por causa da guerra. O que aconteceu? As crianças pararam de morrer. E aí o estudo concluiu que a afetividade, crianças que tiveram atenção, crianças que foram cuidadas, crianças que foram amadas, elas foram alimentadas também, né, o corpo, mas elas também foram alimentadas emocionalmente. Essas crianças pararam de morrer. E isso é muito forte. Então, quer dizer, você precisa descobrir, porque às vezes a tua carência é um buraco sem fundo que você tem, isso vem do abandono que você teve, né? E eu quero dizer para você que não é culpa do teu pai, da tua mãe. Deixa eu falar uma coisa, muitos pais e muitas mães dão aquilo que eles conseguem. Mas por isso que hoje nós temos recursos, nós temos Deus, que é quem pode nos ajudar, né? Deus é quem cura essas feridas. Se você se achegar a Ele e entender que Deus é Pai, Deus é amor, que Deus, Ele fez com que você viesse a esse mundo porque Ele tem um propósito na sua vida, que você não veio nesse mundo acaso, que você não veio nesse mundo para sofrer. Deus te ama como nós somos e Ele tem um propósito nas nossas vidas. O problema é que hoje nós não conseguimos aceitar isso. Muitas pessoas falam assim, como eu não fui amada, como eu não fui cuidada, então eu vim nesse mundo para quê? Só para sofrer? E da mesma forma, hoje nós temos as terapias, né? E você pode sim, eu não estou dizendo que você vai voltar lá na sua infância e você vai conseguir restaurar esse buraco que está dentro de você. Não. Mas eu estou dizendo que você vai conseguir ajustar, você vai conseguir canalizar esse vácuo, essa ausência, porque você precisa seguir adiante, porque você precisa ir adiante, porque o que Deus tem para nós é muito grande, é muito poderoso e você está se limitando. Você hoje é um bloqueador, né? E então, a grande maioria que eu estou falando aqui tem uma visão pobre de si mesma e nunca desenvolve o seu potencial. Então, quando Deus nos criou, como eu disse, Deus nos criou com necessidades espirituais, físicas e emocionais. Quando essas necessidades não são devidamente supridas, temos sérios problemas. Da mesma forma que o corpo humano precisa ser alimentado para sobreviver, a alma também, senão ela definha. Então foi a história que eu acabei de contar para vocês, né? E eu esses dias ouvi um depoimento de um médico falando de uma criança que morreu por algo que não mata bebê. E essa criança morreu
não exatamente por causa da doença. Sabe por quê? Ela morreu por causa do abandono. Então, deixa eu falar uma coisa pra você. Mulher, você que tá me ouvindo, ou você é homem. Se você se sente abandonado, se você foi abandonado pelos teus pais, se você sente um sentimento de abandono por alguém, você precisa resolver isso. Porque esse abandono, ele está te comendo por dentro. Esse abandono está fazendo você ser uma pessoa menos do que você pode ser. Esse abandono, ele está fazendo com que você não alcance o que Deus tem para você. Gente, você pode estar perguntando assim, mas como que eu faço? Você precisa se achegar perto de Deus, você precisa buscar uma terapia, você precisa buscar uma ajuda espiritual. Eu acho que o caminho mais fácil, eu acredito muito em Deus, vocês sabem disso, e você se achegar a Deus. Deixa eu falar uma coisa, sabia que existem pessoas que não conseguem desenvolver um relacionamento íntimo com Deus por causa do abandono que sofreram pelo pai ou mãe? Principalmente pai. O papel do pai, então, é o pior ainda. Meu Deus, e como é forte. Quando o pai abandona um filho, homem ou mulher, isso gera uma consequência, é um vazio enorme na alma. E existem muitas pessoas, mulheres ou homens mesmo, que têm dificuldade de desenvolver um relacionamento íntimo com Deus por causa desse abandono que viveram. E aí, porque ela foi abandonada, a visão que ela tem dela mesma é que todo mundo vai rejeitar ela, de que ela não vai ser amada por ninguém, que é impossível, isso é uma mentira. Então, quando uma criança percebe o mundo e as pessoas como algo hostil e frio, ela pode desistir da vida. Então, nem todos morrem fisicamente, mas morrem emocionalmente. Muitas pessoas perdem a capacidade de amar, de serem amados. Sabe por quê? Porque a sua visão da vida está comprometida. Então, presta atenção, toda criança tem uma profunda, legítima necessidade de ser notada, cuidada, compreendida, respeitada e levada a sério por seus pais, pela sua mãe. Como seu primeiro contato com o mundo da mãe representa a fonte de todo o sofrimento para a criança. A necessidade de ser, pelo menos por um tempo, único e especial para alguém está presente em todo ser humano. Gente, isso é muito forte. Então, aqui já vai uma dica para você. Se você identificou com o que eu estou falando aqui, você sente que você nunca foi cuidado, que você nunca teve uma atenção só para você. Porque quando nós somos bebês, a nossa mãe, principalmente, ela tem que dar um tempo exclusivo para nós. E nesse primeiro ano de vida é muito importante. Não importa, né? É você ter o cuidado, a preocupação, acordar de madrugada. E existem muitas crianças que simplesmente foram abandonados, que os pais não têm tempo, colocam outras prioridades. Isso é muito forte. São crianças que vão crescer com uma visão distorcida de quem elas são. E elas se tornam adultos totalmente emocionalmente confusos, distorcidos. Olha Provérbios 4:3. Quando eu era menino na casa do meu pai, tenro e filho único de minha mãe. Se uma criança pode encontrar uma mãe que, embora não sendo perfeita, está disponível emocionalmente para ela, então vai desenvolver um senso saudável de si. Eu não estou falando aqui que nós temos que ser perfeitas. Eu quero dizer para você que eu sou mãe e eu não sou perfeita. Eu estou falando aqui, estou pensando, às vezes que eu não supri meus filhos. Eu não sou perfeita, mas eu fiz de tudo. Eu dei atenção para eles. Tanto que meus filhos hoje, eu sei que eles se sentem amados. Eu sei que eles se sentem cuidados. Mas eu errei. Eu não sou perfeita. Mas eu dei uma atenção para eles, né? Estar ali ao lado deles. Lógico, com os erros que nós temos. Então, mãe, você que vai ser mãe ou já foi, ainda dá tempo, né? Se você está aqui se identificando, nossa, eu estou me identificando, eu preciso dar mais atenção, eu preciso corrigir, dá tempo ainda. Por exemplo, eu tenho 2 adolescentes, um de 12 e um de 16, eles ainda moram na minha casa, ainda dá tempo de eu corrigir, de eu ajustar algumas rotas. Mas eu preciso impregnar neles que a visão deles, que eles têm deles, é a melhor possível.
Porque uma criança, quando ela não tem uma visão positiva de si, ela se torna um adulto totalmente frágil. Ela não consegue ter forças, essa criança não consegue ter forças para enfrentar a vida, né? Alguns estudos demonstram a importância de uma criança saber receber de outras fontes, além de sua mãe. Olha só, gente, porém ela só vai fazer isso se a visão que ela tem das pessoas for positiva. Então, tem muitas pessoas que por uma série de situações nunca puderam ser crianças. Olha só que sério, que forte isso. Por quê? Porque elas tiveram que entrar no lugar do pai, elas tiveram que entrar no lugar da mãe, elas tiveram que entrar no lugar dos avós. Desde muito cedo tiveram de assumir responsabilidades nas famílias. Olha, existem alguns casos de crianças que ficaram órfãos, ausência de um dos pais, ou que os pais saíram de casa, a mãe ou o pai abandonou, e essa criança ela não pode ser criança. Ela já desde pequenininha assume uma responsabilidade que não é dela. Outros casos que a criança ela não consegue ser criança pela imaturidade e insegurança dos pais no exercício da paternidade. Quando a criança percebe que os pais estão numa situação difícil, ela vai procurar ajudar os pais olha só, gente, com o desejo de evitar que eles sofram. Existem muitas crianças que vão para um lugar que não é deles para tentar ajudar os pais, para que os pais não sofram. E aí forma um triângulo, né? Isso é sistêmico. A criança está triangulada. A criança fica no meio do pai e da mãe. A criança, ela fica ali naquele papel porque ela acha que se ela sair for criança, se ela for ser criança, o pai e a mãe vão separar. Ou o pai vai embora ou a mãe vai embora. E elas não conseguem viver. Então elas não têm uma visão delas mesmas. Elas não sabem quem elas são. Elas não têm segurança. E essas crianças, elas acabam carregando um peso maior do que elas podem suportar. Então, isso é muito sério. Essa criança, né, carrega um peso maior que ela pode suportar. Ela aprende a sempre pensar nos outros em primeiro lugar. E carrega os fardos das pessoas, ela sempre carrega um fardo que não é dela e tenta livrar essa pessoa do sofrimento. Toda vez que ela tentar fazer algo para ela mesma, ela vai ter um alerta dentro dela que vai começar a pulsar, que tem o nome de culpa. Olha que forte. Culpa. A culpa destrói uma criança. Porque essa criança ela tem culpa, ela não pode ser criança, porque ela tem que ficar ali vigiando a família, vigiando o pai, vigiando a mãe. Ela tem que fazer o papel de suprir emocionalmente o pai e a mãe. É uma criança que não foi suprida emocionalmente. É uma criança que não tem uma visão perfeita sobre ela. Com essa visão distorcida sobre amor e sobre relacionamentos, ela vai sempre procurar pessoas para cuidar, para salvar. Então, salvadores, você é salvador, cuidado. Sabe, gente, existem muitas pessoas que deixam as suas vidas, olha, por causa de uma visão distorcida sobre amor, por causa de uma visão distorcida sobre família, por causa de uma visão distorcida sobre o que é ser criança, por causa de uma visão distorcida sobre ela mesma, você não consegue cumprir o seu papel a que Deus te formou. Você tem que salvar alguém. Parece que você só se sente bem se você está salvando alguém. E quando você salva alguém, você esquece de você. Primeiro que a gente não salva ninguém, gente. A gente não salva ninguém. Quantas pessoas casam achando, eu vou casar porque eu vou resolver meu problema e vou salvar meu marido? Você não vai salvar ninguém. Quantas pessoas acham que querem salvar os irmãos? O que nós podemos fazer é o nosso papel, orar, né? Trabalhar. Eu falo muito para os meus líderes, para os meus pastores, que o que você pode fazer por uma pessoa é deixar ele ser ele. É você exercer o seu papel, amar, mas não salvar. Porque você não vai poder... Se você salvar aquela pessoa, você está se anulando. Porque você fica o tempo todo tentando salvar. E aí você acaba arrumando confusão para você. Porque você vai ter que abrir mão da sua família, abrir mão das suas conquistas, abrir mão de coisas para você para poder salvar o outro. Então, para salvar o outro, você está arrumando uma confusão para você. Então, isso é muito sério. Então, a criança
que tem uma visão distorcida sobre amor e sobre relacionamentos, ela vai sempre procurar pessoas para cuidar, para salvar. Como ela nunca foi amada ou cuidada, ela vai sempre demonstrar que ninguém precisa se preocupar com ela. Tudo vai estar sempre sobre o controle. Exige o desejo e necessidade de amor e cuidado. Como ninguém percebe isso, ela acaba ficando magoada e ressentida com as pessoas. Porque ela está quietinha lá dentro dela, mas ninguém. Com o passar dos anos, o processo de nunca demonstrar suas necessidades, suas fraquezas, vai se tornando um fardo insuportável. Ela se acostumou tanto a negar seus verdadeiros sentimentos e apresentar uma força constante, porque sua visão da vida das pessoas só tem valor se ajudar os outros. As pessoas só gostam de mim porque eu estou sempre pronta e disponível para elas. Só que você não pode estar sempre pronta e disponível para as pessoas e ferir você. Quando você não sabe quem você é. Você precisa saber quem você é, você precisa saber do seu valor, né? Existem muitas pessoas que têm medo de se arriscar, têm medo de demonstrar os verdadeiros sentimentos. Por quê? Porque elas têm medo de ser rejeitada, elas têm medo de ser ignorada, elas têm medo de ser chamada de egoísta por só pensar nelas. Então, gente, aqui vai uma dica. Você precisa ajustar a visão sobre você mesmo. Sabe, ser uma mulher antifrágil é você... nós não somos perfeitos. Esses dias uma pessoa perguntou para mim, o que é esse conceito seu do antifrágil? Eu até falei para ela, assiste os vídeos do YouTube que nós temos tudo lá. Mas ser antifrágil não é ser perfeita. Ser antifrágil é exatamente isso, você saber que você é limitado, mas você vai se esforçar. É como uma massinha que está sendo remodelada e essa situação que te deixou pior, é essa situação que você vai reconstruir, você vai sair dela mais forte. Então, se você deparou que você não tem uma boa visão sobre você, você é uma pessoa que quer salvar os outros, você nunca cuida de você, você não tem uma visão boa sobre você, começa a dar uma analisada na tua infância, começa a analisar se você foi cuidado, se você foi amado, qual é o sentimento que você tem sobre você mesmo. Porque às vezes você tem um buraco desse tamanho, por causa de do que aconteceu na tua infância. E isso está te impedindo de você conquistar novas coisas na tua vida. Impede você hoje de ser uma mulher antifrágil. Impede você hoje de ter um bom casamento. Impede você hoje de ter uma boa profissão. Isso é muito sério, tá? Eu vou continuar essa aula, vou parar por aqui. Eu vou falar sobre a visão que nós temos a nosso respeito dos outros e de Deus. Mas eu paro aqui hoje. E, então, antes de fechar, manda essa aula para alguém que você sabe que precisa ouvir esse assunto. Né? Compartilha com o maior número de pessoas possível. É uma aula rápida, focada. E você que ainda não me segue nas redes sociais, siga a gente lá, curta, compartilha, né? Ajude as suas amigas a entenderem muitas coisas que elas não conseguem cumprir, realizar sonhos. Manda para suas amigas, para a família. Ok? Então, fica com Deus, um beijo e até a nossa próxima aula.